Clínica da Cidade. Oferecimento Intensiva Day e Dr. Victor Campos. Caruaru Shopping. Agendamentos 81 2011 41 50. Terça-feira é o dia da Clínica da Cidade. No programa de hoje nós vamos falar sobre o tratamento cirúrgico da apendicite, que pode ser realizado com uma cirurgia aberta, com uma incisão maior no abdômen, ou uma cirurgia laparoscópica, que usa pequenas incisões e uma câmera. E claro, quem está aqui para nos ajudar a entender melhor e explicar aí o tratamento é o cirurgião geral do Intensiva Day Hospital, Victor Campos. Doutor Victor, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Renata, bom dia. Vamos ligar. Agora. Bom dia, agora bom sim. Dia. Bom dia, Renata, bom dia, Vitor, bom dia aos ouvintes e aos telespectadores. Exatamente, acho que é uma doença muito prevalente, né? Uma doença que acontece recorrentemente aí nos hospitais, nas emergências, e que ainda existe muito mito e muito tabu. E a gente está aqui para conversar sobre, tirar as dúvidas e esclarecer alguns pontos. Muito bem, vamos começar explicando quem é essa mocinha, ou o mocinho, o apêndice, né? Vamos lá. O apêndice, ele nada mais é do que uma partezinha ali do final do intestino, na verdade no começo do intestino grosso, ali na região onde nós chamamos de seco. Existe uma porçãozinha ali do intestino que é uma porção primitiva. Ainda não se sabe ao certo a função do apêndice, nem para que ele funcionava. Mas hoje existem inclusive algumas teorias em que ali é um local apenas para proliferação de bactérias boas dentro do nosso intestino, mas que não tem uma função muito específica do nosso corpo e que a gente consegue viver sem problema algum, né? Eu até brinco, a função do apêndice é ensinar o cirurgião a operar. Olha só. Doutor, então no caso a apendicite é a inflamação do apêndice, é isso? Exatamente. A apendicite, ela vem através de sequências de pontos que acontecem no nosso intestino. O que acontece naturalmente é a obstrução do lúmen, da luz, do espaço onde passa o conteúdo fecal na região do apêndice. E aquela obstrução causa uma inflamação, uma proliferação de bactérias e causa uma inflamação local. E essa inflamação ela vai causar apendicite, que vai trazer diversas consequências aí para o organismo. Mas existe algum fator de risco, alguma rotina, algum hábito que possa favorecer para que esse apêndice fique inflamado? Olha, apendicite não existe nada para prevenir. A gente sabe que acontece um pouco mais em homens do que em mulheres e principalmente na idade jovem. Crianças, adolescentes e adultos jovens. Mas também a gente pode ter apendicite em idosos. Inclusive, a apendicite também pode ser causada por tumor, por câncer. Isso é bem importante. Às vezes a gente manda o apêndice para o histopatológico, para a biópsia, e no resultado a gente vê que era um câncer, né? E aí a gente, a depender do resultado da biópsia e do estadiamento do histopatológico, a gente vai ou não realizar uma nova cirurgia ou algumas novas etapas para o tratamento completo do paciente. Então a gente não pode dizer que ao longo do tempo que ela pode dar algum problema, porque tem incidência na juventude. Exatamente. Não existe nenhum fator que você diga, olha, se você parar de fazer isso, você não vai ter apendicite. Infelizmente é uma doença que acontece mais em jovens, mas isso não é algo que vai levar tempo, igual a algumas outras doenças degenerativas, que vão acontecendo ao longo da idade. A gente sabe que dói bastante. Eu já vi uma colega de trabalho, né, de chegar se contorcem, a né? quase desmaiar, e aí se descobriu, foi para o hospital, descobriu que era a apendicite. Mas ele dá algum sinal antes ou já chega a dor com tudo devastadora? É uma dor insidiosa. É uma dor que começa um mal-estar, normalmente periumbilical, próximo à barriga. E com o passar do tempo, ela vai aumentando essa dor, caso não seja tomada nenhuma providência, e ela vai se localizando no canto inferior da barriga, tá? Aonde o apêndice se localiza, na região ali do seco. Porém... Tem lado esquerdo, lado direito? Lado direito, aqui do lado direito, canto inferior direito da barriga. E aí essa dor ela vai aumentando cada vez mais conforme o apêndice vai aumentando. E esse apêndice, ele tem várias fases de inflamação.
né? E ela, quando chega na fase 4, na fase perfurada, onde o apêndice perfura, literalmente cai fezes dentro da barriga. E é algo catastrófico, né? Uma dor que pode causar peritonite generalizada, ou seja, uma dor generalizada na barriga e, de fato, insuportável. Bom, olha, já temos algumas perguntas aqui. Reforçar para todo mundo que está nos ouvindo que pode enviar a sua pergunta, você pode escrever a sua pergunta, você pode gravar o áudio. Sim, eu tenho uma dúvida, eu queria perguntar aqui, mas não quero escrever. Eu gostaria de falar para explicar melhor a minha dúvida. Não tem problema. Grava o áudio, manda para a gente. 998780997. Doutor Vitor responde para você. Agora, eu fiquei numa dúvida aqui, doutor, sobre o tamanho do apêndice. Qual é o tamanho dele? Olha, o apêndice ele mede cerca de 10 centímetros, mais ou menos 10 centímetros. Ele pode ser um pouco maior, um pouco menor, a depender de cada indivíduo, do biotipo do indivíduo. Mas tão pequenininho assim já causa esse problema todo? Causa um estrago imenso. Lembra que ele é parte do intestino. E caso ele perfure, ele vai cair fezes dentro da barriga, onde é um local estéril, né? Então ele pode causar um problema muito sério, inclusive, infelizmente ainda hoje, levar a óbito. Tem a pergunta aqui da Anice, ela diz: bom dia a todos da Rádio Cidade, gostaria de saber qual é a principal complicação da apendicite. É a Silvanice Maria de Lima, lá do bairro São João da Escócia. Nice, ótima pergunta. A apendicite ela pode complicar de diversas formas, tá? Mas a principal delas, sem dúvida, é a perfuração. É a apendicite perfurada, onde o apêndice ele pode necrosar por toda a sua extensão, desde a sua base até a sua extremidade. E muitas vezes é necessário realizar colectomia, ou seja, retirar 1/3 do intestino grosso, para a gente poder realizar a cirurgia de uma forma segura, porque o estrago ele foi tão grande que a gente tem que tirar toda essa parte do intestino. Às vezes o paciente ele precisa até ficar com bolsas de colostomia. Nossa. Óbvio que depois de um tempo a gente vai tentar reconstruir o trânsito intestinal, mas isso acontece ainda hoje, infelizmente é uma realidade. O senhor falou sobre homens e mulheres, não foi? Qual tem a incidência maior? A incidência maior são em homens jovens, tá? Em homens jovens, normalmente é quando nós vemos mais essa doença acontecendo. Aquela idade escolar, aquela idade da adolescência, adultos jovens, mas acontece em mulheres também. O importante destacar é que nas mulheres existem muitos diagnósticos diferenciais. A dor é muito parecida, a história é muito parecida, mas a mulher ela é um pouquinho mais complicada, né, Vitor? Tem aquela região ali dos ovários, do útero, então tem algumas doenças que se confundem muito com apendicite. Por isso que é extremamente importante a avaliação do médico cirurgião quando começar dores abdominais incomuns. A gente tem a imagem, né? Quem está na experiência Cidade FM. Ali no finalzinho, né, doutor? É aquela Exatamente. Belezinha ali. Parece um vermezinho. E cientificamente a gente até chama de apêndice vermiforme, porque tem o formato de um vermezinho. É como se fosse uma minhoquinha ali na região do seco. Uma pequena cobrinha que causa tanto estrago. Ô doutor, eu estava pensando aqui o seguinte, o senhor disse que a dor pode começar ali próximo à região do umbigo, né? Depois é que você vai sentir mais à direita. Exato. Quando a dor está mais à direita, a pessoa já suspeita de apendicite. Mas uma dor na região do umbigo, são tantas as possibilidades, a pessoa pode até negligenciar. Estou com uma dor de barriga, vou fazer repouso aqui, cuidar da alimentação, hidratar para melhorar. Como que a gente pode desconfiar no começo que é apendicite? Ou não? De fato, só quando chega mais do lado direito é que dá para a gente ter uma desconfiança. Olha, a melhor forma do diagnóstico da apendicite é exame de imagem, apesar de a avaliação médica ser fundamental. Não está errado a gente indicar uma cirurgia de apendicite quando a gente não tem uma imagem, uma tomografia ou um ultrassom. O diagnóstico ele pode ser clínico, a depender da história. A dor ela começa próxima ali à região do umbigo porque é uma dor visceral. Na verdade, a dor ela vem pelo intestino, o intestino começa a doer. O intestino também tem inervação. E essa dor ela não é específica. É uma dor visceral, a dor de barriga, aquele incômodo, aquele mal-estar. Quando ela vai começar a doer no canto direito, é porque ela já está inflamada e já está irritando aquela porção da parede abdominal.
está causando irritação naquela porção da parede abdominal. Por isso que a dor se localiza naquela região. Então, respondendo à tua pergunta, como eu vou saber que é apendicite no início? Às vezes a gente tem que esperar mesmo a doença ela aparecer para que a gente trate de forma efetiva. Eu também não vou colocar um paciente que tem uma dor de barriga inespecífica numa sala de cirurgia. A gente precisa ter assertividade no diagnóstico para a gente poder fazer o tratamento da melhor forma possível. E se são 4 graus de inflamação, né, que o senhor falou agora há pouco, como que a gente pode explicar mais ou menos esses graus, né, do primeiro até o mais intenso? Perfeito. O apêndice ele começa com a inflamação, como eu te comentei. Há uma obstrução do lúmen do apêndice, tá? De onde devia existir apenas ar. E aí há a obstrução daquela região. Aquela região ela vai começar a causar um pouco mais de inflamação, tá? Essa é a fase 1. Quando está um engurgitamento vascular, quando está inflamada aquela região. E aí, se não tratada, ela vai evoluir para a fase 2. A fase 2 é quando já começa a criar fibrina ao redor. Já tem mais inflamação, infecção mais presente. E aí, se não tratada, a gente pula para a fase 3. A fase 3 é a fase de necrose, onde há apodrecimento do tecido do apêndice. E se não tratada, ela vai para a fase 4, que é a pior fase, a fase perfurativa, onde aquela região onde havia necrose, onde havia apodrecimento, ela literalmente perfurou e começou a cair fezes dentro da barriga. E aí a gente não precisa raciocinar muito para saber que isso é algo extremamente grave. Olha, o Cícero José, ele pergunta aqui, ele disse que fez a cirurgia e está com muitas gases depois dessa cirurgia. E ele também sente um pouco de dor. É normal? Veja, depende como o Cícero foi operado. Se o Cícero foi operado por via minimamente invasiva, como manda hoje o protocolo, como hoje é a melhor forma de se operar o apendicite, nós precisamos inflar gás dentro do abdômen para que a gente consiga operar, para que a gente tenha campo cirúrgico. E quando nós inflamos o gás, apesar de no final da cirurgia nós retirarmos grande parte desse gás, ainda fica um pouquinho de gás ali dentro da barriga. Isso pode causar esse incômodo e essa dor nos primeiros dias pós-operatórios. Se o Cícero operou já há algum tempo, eu sugiro que ele tenha uma reavaliação do médico que o operou, porque pode ter algum desequilíbrio ali na flora intestinal, como a gente comentou, o apêndice, existem alguns estudos que falam que ele é responsável pelo equilíbrio dessa flora bacteriana, as bactérias boas do intestino, então pode ter um desequilíbrio. E às vezes alguma medicação, algum tratamento pode ajudar na melhora desses sintomas. Acho que o senhor vai lembrar dessa pergunta, porque a gente falou disso também na última conversa. Bom, se a gente pode viver sem um apêndice, a gente pode orientar as pessoas a fazer a cirurgia de maneira profilática, isso existe ou não? Olha, Vitor, existe, mas em casos extremamente específicos. Astronautas, aqueles marinheiros que passam meses embarcados. Por quê? É uma doença que a gente não sabe quando vai acontecer. Então imagina só, você está no meio do oceano e tem um apendicite. E aí, o que é preciso fazer? Relógio, é uma bomba relógio. Mas nós, pacientes comuns do dia a dia, que temos acesso a serviço de saúde, não há nenhuma indicação de apendicectomia tática, né? Aquela apendicectomia profilática. Até porque você pode passar a vida inteira e nunca te dá problema também. Exatamente isso. Pode ser tomado algum remédio, ou tem que ir para a cirurgia mesmo? Veja, existem alguns tratamentos em casos extremamente específicos, tá? Que eu também não utilizo no meu dia a dia, porque são casos bem específicos em que nós podemos fazer o tratamento com antibiótico terapia. Tomar uns antibióticos, algumas medicações e há uma melhora dessa inflamação se for numa fase inicial. Porém, os estudos eles também mostram que essa apendicite ela é recorrente. Então a gente vai tratar e ela vai voltar em algum momento. Então, sem sombra de dúvidas, o melhor tratamento para apendicite é cirúrgico. Tem uma pergunta aqui, tenho dores abdominais frequentes, principalmente nas laterais. Um exame de sangue deu como resultado inflamação. Pode ser uma apendicite? É a Lúcia. Lúcia, a apendicite ela começa e não para. Então, se você
já tem dias ou até meses que você sente essa dor abdominal, desconfio muito que seja um apendicite. Tá? Eu oriento que você busque uma atenção médica para uma avaliação mais completa, porém é importante destacar, a apendicite quando começa, ela não termina. E o término, na verdade, é o pior dos desfechos, né? Quando chega lá na fase 4, perfura, peritonite fecal, e a gente tem aquele desfecho que a gente não deseja. Tá? Então, para ficar bem claro, a dor da apendicite ela começa e ela não para até que seja resolvida. O doutor, a pessoa pode avançar num quadro como esse até para a morte? Infelizmente, Vitor, infelizmente. Como eu comentei com você, há várias complicações da apendicite. Né? Então, infelizmente, hoje, apesar de ser uma doença extremamente corriqueira e que todo cirurgião ele deve estar habilitado, e temos diversos cirurgiões na região, diversos cirurgiões muito bem habilitados, podem resolver esse problema. O grande X da questão é que as pessoas elas não buscam ajuda médica da forma que deveriam buscar. Às vezes querem se automedicar, escutam um vizinho, escutam um amigo e não vão a um profissional de saúde para uma avaliação. E aí é onde mora o perigo, porque está tardando o tratamento. E lembra ali daquelas 4 fases. Algo que você poderia resolver na fase 1, operar minimamente invasivo, ir para casa no outro dia tranquilo, voltar normalmente às suas rotinas, pode se tornar algo extremamente complicado. Tá? Precisar mais dias de internamento, mais dias de antibiótico, às vezes precisar resolver com uma laparotomia, às vezes a gente não consegue resolver apenas com a cirurgia por vídeo, precisa se converter a cirurgia para uma cirurgia aberta. Às vezes precisamos tirar um pedaço grande do intestino, que chamamos de colectomia, que é a retirada de 1/3 ali do intestino grosso por causa dessa apendicite. Às vezes precisamos colocar bolsa de colostomia e muitas vezes o paciente, infelizmente, ainda vai a óbito. Poxa vida. Uma mulher grávida, existem casos de apendicite, tem algum risco para o bebê, por exemplo? Existe sim. Eu já operei algumas grávidas, tá? Com apendicite, e a melhor forma de se operar gestantes é através de videolaparoscopia. Existe sim risco ao feto, tá? Tanto durante a cirurgia quanto se não tratada. Porém, o risco é muito maior se a gente não tratar a apendicite. Então a gente precisa realizar a cirurgia de forma minimamente invasiva, obviamente tomando todos os cuidados necessários, junto inclusive com a equipe de anestesia, para que as medicações que sejam administradas na mãe não afetem diretamente ao feto e que a cirurgia ela seja realizada de uma forma segura. Tá? Isso pode acontecer, mas não é bicho de 7 cabeças, é algo que a gente consegue resolver sim. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre a técnica cirúrgica, sim, a cirurgia, né? Explicar como que funciona, quanto tempo mais ou menos. E o senhor citou, tem casos que é preciso mudar a técnica, você começa com uma técnica e tem que mudar para outra, e tentar explicar em que situações isso acontece. Vamos lá. Existem basicamente 2 técnicas, a técnica aberta, a convencional, e a técnica laparoscópica, que é a minimamente invasiva. A técnica minimamente invasiva, ela é realizada através de pequenas incisões dentro do abdômen, onde a cirurgia ela é realizada com insuflação de gás, tá? Gás CO2 dentro do nosso abdômen, para criar um teto, para que o abdômen vire uma bola, e a gente consiga introduzir pinças, né, instrumentos cirúrgicos dentro do abdômen para realizar essa cirurgia. Às vezes, por complicações inerentes à doença, ou por alguma variação anatômica, ou pela gravidade do procedimento, a gente não consegue resolver isso através dessas pequenas incisões. E nós precisamos, às vezes, olhar diretamente a peça cirúrgica, os órgãos. Então a gente precisa literalmente abrir a barriga para avaliar mais de perto como é que está esse intestino. Então a cirurgia minimamente invasiva, sem dúvida, ela é superior, muito superior em relação à recuperação, em relação à visão do nosso apêndice, da doença, porém a resolução dela muitas vezes não consegue se dar apenas com a técnica minimamente invasiva. Às vezes a gente precisa abrir a barriga, fazer uma laparotomia para realizar a cirurgia de uma forma segura. E dura, em média, quanto tempo a cirurgia?
O apendicite inicial, ela pode durar ali cerca de 20 minutos, 40 minutos. Mas se ela complicar, ela pode durar horas, a depender do que seja necessário realizar durante a cirurgia. No momento ali, o que é visto pode mudar tudo. Né? Exatamente. Eu costumo dizer que a tomografia, os exames de imagem, é como se fosse o Instagram. Você olha ali no Instagram, é uma coisa, mas quando a gente chega pessoalmente, é outra totalmente diferente. Você já viveu isso, Vitor? Ah, sim, doutor, já sim. Olha, eu fiquei aqui, já que o senhor falou em Instagram, eu fui olhar com aqui, filtro e sem filtro. Com filtro e sem filtro, Tem quem diga que para algumas coisas joga na água, né? Exatamente. Que isso aí é o real. Doutor, mas eu tava olhando aqui no Instagram alguns vídeos da cirurgia, né? E pra gente entender, tá lá o apêndice, e aí você vai com 2 cânulas, né? O que faz? Envolve ele, consegue tirá-lo e puxar com essas cânulas? São pinças laparoscópicas. Existem um arsenal de pinças, de instrumentos que nós utilizamos durante a cirurgia laparoscópica. Tá? Como eu comentei, a gente insufa gás dentro do abdômen, introduzimos uma câmera, tá? E introduzimos também pinças cirúrgicas, são pinças laparoscópicas, que você chamou de cânula, tudo bem. E aí o que nós precisamos fazer? Primeira coisa que fazemos é retirar a vascularização, tá? Como é um órgão, chega sangue. Então, se chega sangue, existem alguns vasos, artérias, veias, que nutrem esse órgão, tá? Então, fazemos a ligadura desses vasos e, após isso, fazemos a ligadura da base do apêndice. Lembrando ali que ele é como se fosse um vermezinho saindo ali do seco, da região do intestino grosso. Então nós ligamos aquela base, tá? Nós suturamos aquela base, existem várias técnicas para isso ser realizado, e retiramos o apêndice. E quando nós retiramos através dessas pequenas incisões mesmo, para que não haja necessidade da gente abrir a barriga para tirar a peça cirúrgica. Né? Às vezes a gente fica, poxa, tiraram o apêndice de mim dentro desse cortinho. Verdade, às vezes a gente puxa, existe um instrumento chamado endobag, por onde a gente coloca a peça cirúrgica dentro dessa bolsinha, retiramos a bolsinha, só que aí às vezes a gente dá uma cortadinha, uma picotada para que ele saia sem precisar abrir mais a barriga do paciente. Por essa técnica aí fica ali uma cicatrizinha bem pequenininha, é isso? Bem pequenininha. Eu costumo usar sempre a menor incisão possível, principalmente em mulheres, né? Mulheres jovens, onde isso acontece bastante. Então, eu sempre tento colocar ali uma incisão na linha da calcinha, uma incisão pequenininha aos lados da barriga, para que isso não traga também prejuízo estético para a paciente. E a recuperação? A questão dos gases mesmo, né? Que aquilo causa um incômodo inicial, né? Você acorda, alimentação também, né? Tá bem estufado. Quanto tempo para esses gases... Esses gases, em torno de 24 horas a 48 horas, eles já são bem eliminados pelo organismo. A recuperação ela é diretamente proporcional ao grau da apendicite. Então, se foi um apendicite inicial, a gente operou de manhã, à noite eu já consigo dar alta. Se foi uma apendicite complicada, com peritonite, com infecção generalizada, a gente vai precisar de mais tempo para tratamento, porque a gente não vai tratar só o apêndice. A gente tem a parte cirúrgica, onde a gente precisava tratar aquele órgão, porém a infecção ela se espalhou pelo corpo. E aí vai ser necessário mais tempo de internamento para que haja um combate a essa infecção através de antibióticos, sejam eles endovenosos ou sejam eles através de comprimidos, né? Medicação oral. Agora eu tenho uma dúvida aqui, doutor. O paciente que quer fazer esse procedimento lá no intensivo, o que ele faz? Ele procura o intensiva porque ele está sentindo desconforto e suspeita que é apendicite, ou ele já chega no intensiva porque ele tem o diagnóstico e aí ele quer fazer o procedimento lá no intensiva, ou as duas coisas? Vamos lá. Lá no intensiva nós ainda não dispomos de emergência. A gente faz cirurgias eletivas, como a gente comentou. Cirurgias eletivas são aquelas cirurgias marcadas. E, infelizmente, o apendicite a gente não consegue marcar. Eu não consigo marcar, olha, 3 horas da tarde, na segunda-feira, eu vou ter um apendicite. O que acontece são que os pacientes me buscam através das redes sociais, através dos nossos telefones. A gente avalia no consultório, seja no intensiva, ou seja onde nós estivermos, né?
solicitamos os exames de imagem e, a partir daí, encaminhamos o paciente para a unidade hospitalar, no caso, para o intensiva também, para a realização da cirurgia. Então não precisa chegar a dar aquela dor de morrer não, né? Não precisa esperar essa dor de morrer, não. O que eu costumo sempre falar, dor de barriga todo mundo tem. Quando a gente come alguma coisa, quando o intestino não está funcionando, às vezes a gente está um pouco mais estressado, o intestino não funciona bem, né? Então a gente vai ter aquela dorzinha de barriga. Toma um analgésico comum. Espera aí 12 horas, no máximo 24 horas. A dor não melhorou? Busca uma ajuda médica. Busca uma orientação médica, uma avaliação médica. Porque se isso for de fato um apendicite, a tua resolução, o teu tratamento vai ser extremamente mais simples. Inclusive a tua recuperação. Além de que diminui drasticamente as chances de complicação tanto no intraoperatório quanto no pós-operatório. Muitas vezes, Renata, existem pacientes que chegaram tão graves e que a gente conseguiu resolver a cirurgia, etc., mas que a gente precisa reoperar o paciente. Por quê? Nossa. Porque a gente precisa lavar de novo a barriga. Nós chamamos de toalete cavitário. É literalmente abrir novamente a barriga para lavar os órgãos, porque estavam totalmente contaminados e que apenas uma cirurgia não resolveu o quadro. Olha só. A Alcione, doutor, acho que não pegou o início da nossa conversa, acho importante reafirmar isso aqui que o senhor colocou logo no comecinho. Ela disse que o marido fez 2 tomografias, esses exames de imagem não identificaram apendicite e ele morreu. E o senhor tinha dito logo no começo, às vezes a imagem é inconclusiva, a Alcione aqui, às vezes a imagem é inconclusiva, mas pela suspeita já se pode fazer a cirurgia para evitar, se for isso, que esse problema se alastre, não é? Exatamente. Sinto muito, Alcione, pelo seu esposo. Infelizmente, a apendicite ainda mata. E se ela não tratada da forma correta e se não realizada a cirurgia de uma forma assertiva, o paciente ele pode vir a óbito. Isso, infelizmente, ainda é uma realidade devido às dificuldades do acesso e, às vezes, à dificuldade do diagnóstico da apendicite. Isso é bem verdade. A tomografia, lembra que eu brinquei com você, é como se fosse o Instagram. A gente vê ali tudo bonito, maravilhoso, mas ela às vezes não condiz com o que tem realmente dentro da barriga. Então, os órgãos, às vezes não conseguem ser visualizados de uma forma correta pela tomografia. Na verdade, de uma forma com uma resolução melhor. Porém, a clínica e a expertise do cirurgião é que fazem a diferença. O exame físico, o tocar, o escutar, o entender o que está acontecendo com a história do paciente vai te fazer operá-lo ou não. Muitas vezes a gente precisa operar um paciente que na tomografia ou na ultrassom não deu nada, mas a história dele, o exame físico, todo aquele conjunto da anamnese faz com que a gente diga não. Essa doença ela é cirúrgica. Eu preciso intervir, eu preciso ver o que está acontecendo dentro desse abdômen e poder resolver. Existe, obviamente, as cirurgias brancas. Podem chegar ali até 15% a 20%, que são cirurgias brancas, que a gente indica a cirurgia e que não era nada. Mas isso está dentro da estatística. E colocando numa balança e na segurança em que nós realizamos o procedimento, às vezes isso é aceitável. Tá? O que não é aceitável de forma alguma é o paciente ter um quadro de apendicite e não ser diagnosticado, e não ser avaliado da forma com que ele deve ser avaliado. Tanto quanto a anamnese, a conversa com o paciente e ao exame físico. Muito bem. Doutor Vitor Campos, aproveite mais uma vez para dar as suas redes sociais, o Instagram, onde tudo é bonito. Exatamente. Vamos lá, Renata. Meu Instagram, @drvictorfc, tá? Também temos aí o Instagram do Hospital Intensiva, @Hospital Intensiva Day. Tá? Lá a gente fala sempre sobre saúde, a gente fala sempre sobre atualizações de procedimentos médicos, procedimentos cirúrgicos, e vocês podem acompanhar a minha rotina. Também tem os contatos, tá? Profissionais na nossa rede, onde vocês podem entrar em contato, agendar consultas, inclusive urgência. Tá? Nós conseguimos direcionar os nossos pacientes para unidades em que há profissionais qualificados, em que há profissionais
em que confiamos para fazer uma avaliação, solicitar os exames e, às vezes, esperar um pouco, dar um segmento, né? O colega dar um segmento à investigação para que o cirurgião chegue e consiga bater o martelo e dizer é cirúrgico ou não é cirúrgico. Obrigada, doutor Vitor. Doutor. Até terça. Muito obrigado, Renata. Vitor, mais uma vez, muito obrigado e cuidado com o Instagram, viu? Deixa. Ó, 9h02, ela já chegou. Mas calma. Tem a vinheta. Temos a nossa vinheta. Clínica da Cidade. Oferecimento Intensiva Day e Dr. Victor Campos. Caruaru Shopping. Agendamentos 81 2011 4150. Olha, a Aline Souza já chegou e o... Vai pedir o quê? Próxima atração. E quem chegou também foi a turma da Universidade do Rio Grande do Norte, tá? 25 estudantes, né, vieram nos visitar, né? Sejam bem-vindos. Para conhecer o novo modelo de rádio, que é o da Rádio Cidade, né? Pegaram aí a estrada, estão na capital do Agreste. Sejam bem-vindos. É um prazer recebê-los. E aí, a turma, tão bom ser estudante, né? Ah, bom demais. Coisa boa. Bom E a demais. gente vai bater um papo legal agora com Sempre eles. estudantes. E vamos Sempre. visitar a Aline Souza. Estava brincando ali com o doutor Vitor, que está lembrando as aulas, né? Que tem o pessoal vai para o auditório, né? Ele estava dizendo que são as aulas de cirurgia, né, doutor? Chama de aquário, né? Pronto. Cirurgia, a gente está operando, ali aqueles estudantes. Estamos nós aqui no aquário. Do agora, aquário. Muito bom. doutor. Muito legal. Vamos lá. Um cheiro, obrigada pela companhia e até amanhã. Boa terça, gente. Até Tchau, amanhã. pessoal. Obrigado, gente. Você acabou.